No passo a passo de hoje eu vou revelar para vocês como que eu fiz uma linha criativa que eu usei no arabesco, no bordado do meu arabesco, do exercício da semana, da tarefinha da semana, entre as lives de domingo, né? Que eu vou passando para vocês. Então, a parte de cima do arabesco, eu trabalhei uma decoração, né? Com a linha colorida, com um ponto atrás unido com chuleado, também trabalhei com o paetê e soltei a criatividade ali, né? Quero mostrar para vocês como que eu fiz isso, revelar todos os segredinhos, então fica até o final da aula que vale muito. Bora para a aula? Gente, com um ponto atrás, nós conseguimos também fazer uma coisa muito bacana. Nós conseguimos prender lantejoulas ou paetês no tecido, né? Então eu vou começar aqui, ó, meu ponto atrás, como de costume, né? Eu mostrei nas séries anteriores. É importante que quem tá chegando no canal agora, nesse vídeo, e não assistiu às séries anteriores, né? As outras duas séries, elas estão na playlist. Eu vou deixar aqui no card, na descrição, para vocês olharem. Porque o bordado, ele é um conhecimento cumulativo, assim como na matemática, né? Então a gente vai do simples para o complexo e a gente vai organizando essas informações na nossa cabecinha para conseguir inventar nossos bordados, para a gente conseguir criar com eles. Olha só, com um ponto atrás, consegui prender aqui a minha primeira lantejoula. Saio na frente, né? Na linha do desenho e volto no centro. Agora, supondo, eu vou seguir um pouco mais, ó, somente com a linha do ponto atrás, sem colocar o paetê. Aqui estou trabalhando com um paetê dourado e com uma linha no tom, mais assim pro tom de mostarda, tá? Qualquer tom próximo deste que você tiver em casa pode usar também. Vou trabalhar aqui três pontinhos atrás unidos. Agora, quando eu for fazer o próximo, eu já vou dar uma distância, posso manter a mesma distância, né? Do ponto. Vou colocar a minha lantejola. Ó. Coloco a lantejola e continuo fazendo o mesmo movimento do ponto atrás. Volto para trás, avanço para frente, ó, um ponto, né? E eu vou prendendo então a minha lantejola. Isso pode ser até pedraria, se você gosta de trabalhar com pedraria. Aqui no canal eu trato mais da lantejola e do paetê, tá? Mas se você quiser colocar algum outro elemento nessa sua linha decorativa, você pode estar colocando também, tá bom? Então aqui, continuando, né, o padrão da distância, ou você pode mudar também esse padrão, tá? Você pode fazer mais afastado, você pode fazer mais juntinho, se quiser. Ó. Vou deixar apenas 2 pontinhos atrás ali da próxima lantejola. Ela vai ficar mais juntinha. Ó. Uma da outra. Então, tudo depende, sempre que eu falo aqui no canal, né, gente? Da ideia de vocês, né? Do que vocês querem criar com os conhecimentos que vocês já têm organizados aí na cabecinha de vocês. Tudo que vocês aprenderam, gente, é simplesmente matéria-prima para a criatividade de vocês. Então, tudo tá ali guardadinho na cabeça da gente. O que é a ideia, né? O que é a originalidade? É quando a gente pega esses conhecimentos e a gente trabalha eles de um modo diferenciado, né? A gente pode unir conhecimentos diferentes, enfim. Tudo isso eu vou explicar mais, né, em outros momentos aqui no canal, tá? Mas é importante vocês saberem que, para a gente criar, inventar um bordado, quanto mais conhecimento a gente tiver, quanto mais técnicas diferenciadas a gente conhecer, muito mais fácil vai ser, né, para a gente desenvolver
a nossa criatividade, tá? Fazendo uso da arte de bordar. E esse é um dos objetivos aqui do canal, né? O principal, para bem dizer, não é só aprender passo a passo de ponto, mas como criar com eles, né, gente? Olha que legal. Então, eu prendi aqui, né, a nossa lantejolinha. Agora que eu mostrei como eu prendi essas lantejoulas aqui, eu vou para nossa linha sinuosa, vou fazer a mesma coisa aqui, né? E daí nós vamos trabalhar com o chuleado, trabalhando aqui da mesma forma que na linha reta, tá, gente? Igualzinho. Só que ao invés de seguir o desenho de uma linha reta, eu estou posicionando a ponta da agulha lá na frente, ó, no desenho da minha linha curva, tá? Essa é a única diferença de bordar o ponto atrás, né, da linha reta para a linha curva. É claro que também temos o controle do tamanho do ponto, que quando a curva é muito fechada, lembra, gente? Tem que diminuir um pouquinho o tamanho do pontinho para que essa curva fique bem harmoniosa. Aqui no meu caso, a minha curva tá bem, assim, equilibrada, né? Não tá tão fechada nem tão aberta, então eu vou mantendo o meu ponto do mesmo tamanho. Dei aqui já uma distância grande, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos. 8 pontinhos. E vou botar a minha lantejola. Volto do mesmo modo, saio na frente, na linha do desenho, ó. E volto no centro. Pronto. Agora eu vou diminuindo as distâncias, tá? De uma lantejola na outra. Aqui tá bem espaçado, eu vou diminuir esse espaçamento. Então aqui eu tive um espaço de 8, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, né? Bordei na oitava. Agora eu vou botar 5, vou fazer um espaço aqui de 5. Isso é como eu tô criando, você pode fazer diferente, você pode fazer uma grudadinha na outra, enfim, como vocês quiserem, tá? Aqui é uma sugestão, eu tô mostrando para vocês que vocês vejam as possibilidades que vocês têm com esse ponto, que é o ponto atrás unido com chuleado, um ponto tão simples e básico do bordado, e olha como a gente pode criar coisas diferentes com ele, né? É muito bacana de a gente estar experimentando essas possibilidades. 1, 2, 3, 4, 5. Acho que eu vou deixar 4 e vou prender no 5 já uma, senão vai acabar, minha linha tá curta, meu desenho é curtinho, não vai dar o efeito que eu quero. Tudo isso no momento que a gente está criando, a gente pode também estar já imaginando o resultado final, sabe? Mentalizando o resultado final do trabalho na cabeça da gente. Aprender a fazer essa visualização do trabalho, a visualizar previamente como o trabalho vai ficar. Esse é um exercício muito legal que a gente pode estar fazendo também na nossa imaginação. E isso ajuda muito no momento da criação, porque quando você visualiza a peça pronta, você vai em busca da técnica e do conhecimento que você precisa para realizar aquela peça, tá? Ou aquele trabalho, né, de bordado. Então essa é uma prática também muito bacana, que eu já estou revelando para vocês aqui um super segredinho, né? Olha quanto segredinho que eu vou revelando aqui para vocês nas aulas. Por isso que eu já digo, ó, se inscreve no canal, ativa o sininho, que sempre tem informação bacana aí para ajudar você a inventar o seu bordado, a criar o seu bordado aqui comigo, tá? Então, bora lá, vamos terminar essa linha. Aqui acabou a minha linha do bordado, eu vou dar uma arrematada nela, olha lá, ó. Vou arrematar a linha e vou continuar. Se você tiver dúvida de como fazer isso, já fica ligadinho aqui que eu já vou mostrar, ó. Fiz um arremate, um nozinho, né? Bem discreto. Então agora eu vou recomeçar, colocando a linha na agulha, vou recomeçar da onde eu parei, exatamente da onde eu parei. Vou continuar com a mesma quantidade de linhas, eu tô trabalhando com 2 fios da meada apenas, tá? 2 fiozinhos. E vou, ó, continuar, vou dar mais ou menos um espacinho ali.
o tamanho do ponto, voltar atrás, né? Aqui, 1, 2, 3, 4. Aqui eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, prendi no 5. Aqui eu vou prender já a lantejoula aqui, então, no 4º ponto. Vou diminuindo um por um. Colocar na minha bandejinha de contas, porque fica bem mais fácil, né? De a gente trabalhar com a lantejoula para pegar, ó. A gente pega assim, bem fácil fica. Essa bandejinha é uma mão na roda, gente. Muito boa mesmo. Eu vou estar ensinando como fazer ela, viu? Vou estar ensinando para vocês. Ó, aqui. Prendi. Então, aqui foi o intervalo de 3 pontos. Aqui eu vou fazer um intervalo de 2, né? 2 pontos. Um, 2. Vou prender no 3 aqui. Prender aqui no 3. E agora, basicamente, vai acabar a minha linha, né? Mas tudo bem, vamos deixar assim só para mostrar essa ideia para vocês, porque é importante que vocês saibam as possibilidades, né? Que vocês conheçam as possibilidades que vocês têm com esse bordado. Aqui eu poderia deixar um intervalo, vou dar uma prolongada nessa linha aqui. E na próxima, vou dar uma prolongada aqui nessa linha. Ó. Aqui, né? Lembrando que eu tô trabalhando com costura lenta, vocês estão vendo como eu não puxo demais a linha. Quando ela toca a trama do tecido, eu paro de puxar, tá? Então, costura lenta é isso, a gente vai direcionando a linha sem puxar demais. E um intervalo ali, ó, pronto, 2, 1. É isso que eu queria dar, queria mostrar pra vocês esse efeito aqui de ir espaçando, né? Pronto. Agora, gente, para dar este efeito aqui, ó, da linha passada por cima da lantejoula, nós vamos vir trabalhando o chuleado. Eu vou colocar uma linha colorida, eu vou usar aqui, ó, o chuleado colorido com 2 cores, para passar aqui por cima, tá? Um outro conjunto de cores. Então, eu peguei aqui, ó, 4 fios de meada de uma corzinha num tom um pouco mais escuro, um tom assim, mel, né? Bem bonito esse tom aqui de linha. E o dourado, tá? Agora vamos trabalhar o chuleado. Bem simples, tá, pessoal? Vamos começar, então, do mesmo modo como eu mostrei nas aulas anteriores. Aqui da esquerda para a direita. E vamos escolher uma direção. Vou escolher aqui de baixo para cima, ó. E vou chuleando, olha lá, pelo ponto atrás. Trabalhando com a linha dourada, né? Tem que cuidar de puxar tudo ao mesmo tempo, senão ela vai embolando. Peraí. E aí eu vou formando uma linha contínua, misturando um pouco as cores, né? Ó, ela vai misturar com a linha mostarda, vai ficar assim, o mel, um tom de mel assim, com dourado e mostarda, fica bem bonito, ó, com a linha, com um ponto atrás, né, ela vai formando essa misturinha, ó, e ela vai esconder a linha quebrada, né, ela vai formar aquela linha contínua, né, gente, que a gente estava trabalhando também nas aulas anteriores, né? A gente trabalhou na aula anterior. Foi nessa aula que a primeira aula eu mostrei bem para vocês a diferença do efeito visual, né? Da linha quebrada para a linha contínua. Então, todos esses conhecimentos aí, guardados na cabecinha da gente, a gente tira para fora da nossa caixinha, né? A nossa caixinha, a gente pensa fora da caixinha. Na hora de criar, tá? Na hora de inventar o nosso bordado, a gente vai saber
que ponto usar, né, conforme o efeito visual que eu quero dar ao meu trabalho, ao meu bordado, ou seja, a arte final, né, o efeito visual final que eu quero que meu trabalho tenha. Então, olha só que bacana, vai ficando essa linha contínua, né, ela perde aquela característica de linha tracejada, quebrada, e ela vai formando essa linha contínua e colorida, né? Olha que bonito que fica, ó. Dá um colorido para o trabalho, muito bacana. Então, vale demais estar experimentando, tá? Vocês façam a experiência de vocês aí, com as linhas que você tem, com os materiais que vocês têm. Se não tiver lantejoulas ou paetês, pode usar algum outro material, até botõezinhos, né? Botõezinhos, enfim. Uso muito, gente, aqui em casa. Sabe quando quebra a bijuteria, quando a bijuteria estraga, arrebenta a cordinha da bijuteria, você não tem como recuperar? Guarda aquelas pedrinhas, aqueles enfeitezinhos, que aquilo dá para bordar, tá? Eu aproveito bastante. Tenho inclusive uma caixinha que eu chamo caixinha de cacareco, que é onde eu vou guardando essas pecinhas quebradas e deixo assim o trabalho bem original, sabe? Fica bem bacana a gente aproveitar. E a gente tá ajudando a natureza também, né? Ainda tem essa, a gente não joga no lixo, vai para uma peça, fica super bacana. Eu adoro reaproveitar materiais também. Olha aí que legal. Pronto, aqui no meu arabesco, o que eu fiz? Eu trabalhei dessa forma, né? Com a linha, ó. Ela cobre, né, o furinho da lantejola, como se ela estivesse simplesmente passando por cima, né? E a lantejola por baixo. Agora aqui trabalhei folhinhas, né? Trabalhei também pequenos pontinhos retos, ó. Então você pode trabalhar um enfeite que você quiser aqui à volta, tá? Aí vai o que a sua criatividade mandar. Eu vou colocar apenas uns pontinhos retos, assim, pra gente ver uma aplicação de decoração diferente, né? Então eu vou trabalhar só com a linha dourada, ó. Trabalhar com a linhazinha dourada dupla, na agulha melhor. Linha dourada dupla. Poderia trabalhar folhinha também, tá? O que a criatividade mandar, gente. Não tem, assim, limite, né? Por isso que eu digo, o conhecimento que você tem é que vai valer, tá? Vai valer muito o conhecimento que você tem. Aqui eu vou só arrematar sem nó, vou prender aqui, né? Vou fazer um ponto reto, um tamanho aqui pequeno, vamos dizer, que foi mais ou menos como eu fiz esse aqui, ó, esse enfeitezinho aqui, tá? Fiz um outro mais altinho no meio, ó, um outro ponto reto, mais altinho no meio, e um outro menorzinho. Então, fica assim. E aí eu posso colocar em outros, né? Posso colocar para um lado, para outro. Vamos ver como é que vai finalizar, como é que eu vou finalizar esse aqui, ó. Eu vou fazer, depois eu vou mostrar para vocês. Então, gente, olha como ficou essa linha decorativa aqui. Que bacana, né? Trabalhando os pontinhos retos. Para fora, para dentro, hora para fora, hora para dentro. Pode trabalhar todos para fora, pode fazer uma outra decoração aqui na ponta desses pontinhos retos, enfim, dá para soltar a criatividade aqui em volta tendo como referência, né, o paetê. Então, tendo como referência o paetê, a bolinha do paetê, você pode estar criando as suas decorações aqui em volta, nozinhos franceses, enfim. Se você fosse criar uma linha como essa, como você faria, né? Isso que tem que perguntar. O que eu usaria aqui para decorar em volta do paetê, tá? Essa é uma orientação aqui
da prof de criatividade daí, né? Que entra em ação, tá? Então, desenvolva a sua criatividade, solte aí a sua imaginação, né? E trabalhe aí a sua linha decorativa, invente o seu bordado bem bacana. Então, hoje, ó, nós vimos como eu fiz trabalhei essa parte aqui do arabesco, né? Essa partezinha. E na próxima aula, daí, eu vou trabalhar ainda mais diferente, tá? Nós vamos trabalhar essa última linha decorativa aqui, da nossa bandeirinha da série criativa, com um ponto atrás unido, com chuleado, de uma forma bem diferenciada, ainda mais diferenciada. Então, convido você a se inscrever, ativar o sininho e ficar aqui com a gente no canal. Outra, tem muito vídeo antigo aqui no canal, mas para você aprender e para você treinar, muita aula de passo a passo de pontos, para aumentar bastante o leque de acervo de pontos de vocês. Vou deixar também essa playlist mais antiga aqui do canal para vocês maratonarem, tá bom? E como todo final da aula, eu sempre deixo uma mensagem para quem está chegando no canal, para quem está começando a bordar agora, é o seguinte: não tenha medo de inventar, né? Não tenha medo de fazer diferente. O que você precisa para isso? Primeiro, ousadia, coragem, né? De pensar fora da caixinha e, mais do que isso, gente, adquirir bastante conhecimento sobre a técnica que você está usando. Então, quanto mais conhecimento você tiver sobre a arte de bordar, sobre arte de um modo geral, sobre pontos de bordado, passo a passo de pontos, para você conseguir ter um acervo bem legal, beber de outras fontes, aprender outras técnicas também de artesanato, de arte também, né? Não só o bordado, a pintura você pode aprender também. Enfim, quanto mais técnicas diferenciadas você tiver, quanto mais acervo de pontos, maior for o acervo de pontos, né, que você conhecer e conseguir aprender, muito mais fácil vai ser para você criar e inventar o seu bordado. Então comece agora, se inscreva no canal, ative o sininho, vá em outros canais também, com pessoas que vocês conseguem compreender, né, a mensagem que ela passa. Então é muito importante, tá? Vão atrás, tem muito material legal na internet, vale muito. Na próxima aula nós vamos ver muito mais, viu? Por isso, quero que você deixe aqui seu comentário. Se você já pensava o bordado dessa forma, já tinha ideia de como era possível trabalhar esse ponto tão simples e básico do bordado de forma tão diferenciada. Eu quero saber a sua opinião. Deixa aqui no comentário para mim, tá? Desejo para vocês muita saúde, alegria e paz no coração. Espero vocês no próximo vídeo da série criativa, com ponto atrás unido com chuleado, ou na aula ao vivo aos domingos, tá? Espero você lá. Um beijo, até a próxima!